Estaremos nós buscando as coisas do Espírito de Deus com algum propósito humano? Ou de fato estamos nos esforçando para livrar do que é mortal, para começarmos a contemplar a harmonia do reino espiritual, que é o que eu acabei de falar, que é o melhor caminho que a gente precisa seguir. Porque na maioria das vezes a gente fica só buscando as coisas do Espírito de Deus com propósito humano. Apareceu uma doença, rapidinho a pessoa evolui espiritualmente e se conecta com Deus. Uma oportunidade de passar num concurso, a pessoa vai lá e rapidinho ela se conecta. Ou seja, fica utilizando como se fosse um atalho. E esse não é o objetivo final. Isso pode até dar certo. Na verdade, isso dá certo. Só que a lógica, a ideia central é que isso seja diferente. A ideia central é que isso seja diferente. De que forma? Quando a gente para de utilizar, quando a gente não busca apenas utilizar as coisas do Espírito de Deus com um propósito humano, mas a gente busca como finalidade, como ponto final, beleza? A gente se esforça para contemplar a harmonia do reino espiritual. O que é isso? É uma forma bonita de dizer evoluir espiritualmente. Iluminar-se. Iluminar-se. Essa é a grande palavra, beleza? E aí, enquanto nós lutamos e combatemos os pretensos poderes desse mundo, combatendo doença, o pecado, a carência. Quantas pessoas eu converso com extrema carência? O sentido espiritual, por sua vez, revela-nos que o meu reino não é deste mundo. Beleza? Somente quando soubermos transcender o desejo de melhorar nossa vida humana, que é o desenhozinho que eu fiz aqui, ó. Transcender ao desejo de melhorar essa vida aqui que eu fiz. Transcender ao desejo de melhorar essa vida. O que é transcender? É se colocar acima desse desejo. É atravessar isso, é meio que abandonar, desistir dessa ideia para algo maior. Beleza? Então, somente quando soubermos transcender o desejo de melhorar nossa vida humana, é que compreendemos o sentido dessa mensagem vital. Porque esses últimos minutos o que eu tô falando aqui nos últimos minutos é a mensagem vital da vida inteira. Quando deixamos o limite do aperfeiçoamento humano, temos o primeiro vislumbre do significado da palavra eu venci o mundo. E isso não tem como, dentro desse conteúdo que eu estou te passando, não tem como você está até compreendendo, pode até estar compreendendo o que eu estou falando aqui, está fazendo algum sentido, show. Só que nesse momento aí, para você ter esse primeiro vislumbre do significado da palavra eu venci o mundo, isso só vai ser possível quando você experienciar. Beleza? Só quando você experienciar. O que é experienciar? É quando você consegue, dentro da sua realidade, evoluir a tua consciência a tal ponto do jeito que eu estou falando aqui, e aí você vai abandonar os limites do aperfeiçoamento humano. Você vai parar de querer ficar lutando contra doença, pecado, a carência, a dependência emocional, a ansiedade. Porque se você está lutando contra algo, você está reforçando a existência dele. E aqui uma comprovação. Se você não sabe o que é pesquisa, o que significa remissão espontânea. Remissão espontânea. É quando uma doença gravíssima, ela já está em estado terminal, e essa doença gravíssima que era impossível, os médicos, não sei o quê, e tudo mais, o médico que só olha a partícula, que só olha ali o exame, e tudo era impossível. E aí a pessoa tem uma remissão espontânea, e o que acontece? Ou seja, a doença faz uma remissão, a doença recua, a doença vai embora e a pessoa vive. Como que isso é possível? Se estava em estado terminal?